Tema de hoje: e Jesus sempre está aqui. Todos os lugares, igrejas, grupos caseiros, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente. E é interessante este tema porque muita gente hoje provavelmente não entendeu o que é estar na presença de Deus. De manhã aconteceu um fato muito legal. No final do culto, um rapaz que estava aqui, um jovem, ele, no final do culto, veio me procurar e ele disse: pastor, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: claro. Falou: quem criou Deus? Eu falei: boa pergunta. Deus não foi criado, Deus criou todas as coisas. Antes de tudo existir, Deus já existia. Ele: legal. Quer dizer então que Deus já existia e criou a gente. E aonde diz isso? Na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Eu falei: homens. Foram escritos, os textos, por homens, inspirados por Deus, através do seu Espírito. Deus trouxe inspiração e tudo o que Ele gostaria que nós soubéssemos, seja de bom, seja de ruim, Ele permitiu que fosse escrito. Que bom! E quer dizer que Deus, Ele está... Falei: sim, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, por que tem gente que mata, rouba, destrói? Não era para ser diferente? Eu falei: era. Mas infelizmente, nem todos querem o favor de Deus. Um dia Deus enviou o seu Filho Jesus, que se destituiu da sua glória, e veio aqui e morreu por nós, porque nós somos pecadores. E por causa dos nossos pecados, nós nos afastamos de Deus. Aí Deus deixou um negócio chamado livre-arbítrio. Você tem o poder de decidir o que você quer para a tua vida, de bom ou de ruim. Por exemplo, se você quer passar a eternidade, eu falei para ele, não sei se você sabia, mas depois dessa vida, depois que você morre, existe uma outra vida. Eu falei: e essa outra vida é ou com Deus nos céus, ou longe de Deus, o inferno. Ele falou: mas está escrito isso? Está escrito isso na Bíblia, eu posso te mostrar. E o que eu tenho que fazer então para ter essa vida, essa mudança? Eu falei: as pessoas, quando elas recebem Jesus como Senhor e Salvador, a tendência, pelo menos deveria ser da maioria, era mudar de vida, mudar o pensamento, mudar o jeito de falar, mudar o jeito de agir. Deveria haver uma mudança. Mas infelizmente, por causa do livre-arbítrio, nem todos querem. Por isso que você ainda vê gente matando gente, gente roubando gente, você vê destruição, você ainda vê isso, porque essas pessoas, elas não querem o favor de Deus. Elas não querem mudar de vida. Você vê hoje muitos jovens envolvidos com drogas, com bebidas. Por quê? Porque eles não querem saber de Deus. Eles têm esse livre-arbítrio de decidir se eles querem largar tudo e viver com Deus, como você viu aqui hoje. Hoje 3 homens se batizaram. Eles estavam envolvidos com drogas e bebidas. Mas eles foram para um lugar, porque eles chegaram num nível na vida deles tão baixo, que eles precisavam de ajuda, e graças a Deus existem vários lugares, entre esses um centro de recuperação lá em Mogi, que ajuda pessoas a se recuperarem. Lá eles conheceram Jesus, lá eles entregaram a vida para Jesus, lá eles estão começando a ser regenerados, e um passo é crer, segundo ser batizado, e depois, se você permanecer firme, você será salvo. Aí ele olhou: que bem. Então, e aí, o que eu faço? Falei: vamos orar aqui. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero. Aí oramos e ele entregou a vida para Jesus.
É interessante esse entendimento, porque quando a gente tem esse entendimento de quem é Deus, do que Ele é capaz de fazer, e por que Ele fez tudo o que Ele fez por nós, a gente passa a agir diferente. Eu citei aqui de manhã nos cultos, culto para Deus, meu irmão, minha irmã, deveria ser um negócio assim, fantástico. Por quê, pastor? Porque Deus está aqui conosco nessa noite agora. Estou falando de Deus, eu não estou falando do presidente dos Estados Unidos, do Brasil, eu estou falando de Deus, que está sentado num trono de glória, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos que estão o adorando lá na presença do Senhor. E quando 2 ou 3 se reúnem nessa terra e abre o coração, Deus fala: opa, espera um pouquinho, tem alguém que está me adorando. Deus ouve a adoração e Ele vem e se manifesta. Essa questão de entender que Deus está sempre aqui, só de saber que Deus está conosco todo o tempo, e lá em Mateus 28, 20, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus disse? Todo dia da tua vida eu vou estar com você, toda hora da tua vida eu vou estar com você, todo ano da tua vida eu vou estar com você, eu vou te acompanhar, eu vou andar com você, eu quero te revelar coisas que você ainda não sabe. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Poxa, por que isso não acontece, pastor? Porque Deus está aqui e você está viajando. Você não está nem aí. Tem gente que vem para o culto e do jeito que ele entra, ele sai. Não existe mudança de pensamento, de atitude. Não existe arrependimento. A pessoa continua vivendo do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não consegue mensurar, ela não tem entendimento daquilo que Deus representa para a vida humana. E meu irmão, quem tem Jesus tem vida, e vida com abundância. Quando eu tenho esse entendimento, algumas coisas mudam nas nossas vidas. E eu quero ler um texto com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Gênesis. Aleluia. Capítulo 28. Glória a Deus. Para quem lê Bíblia, é um texto muito conhecido. Fala de Jacó. Se você ler o capítulo 27, ele tinha enganado seu pai, mentiu para ele. O comecinho do 28 também relata um pouco disso. Por causa dessa mentira, ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. O seu irmão ficou furioso, falou: eu vou matar esse cara, ele acabou com a minha vida, eu vou pegá-lo. E por conta disso Jacó foi embora. Ele foi, segundo orientação, para um determinado lugar onde ele ia conhecer a sua futura ou as suas futuras esposas. Mas até chegar lá, nesse caminho, aconteceu algo tremendo na vida de Jacó. Jacó, o próprio nome diz, a tradução ao pé da letra do nome Jacó, quer dizer enganador. Aquele cara picareta, enganador, que dá golpe. E foi o que ele fez. Ele fez isso durante boa parte da sua juventude e da sua vida. Por exemplo, ele enganou o seu irmão. Aliás, ele ludibriou o seu irmão. Ele disse o seguinte: o irmão dele chegou e falou o seguinte: olha, eu estou com uma fome, vim agora, nossa, esse cheiro dessa comida que você está fazendo aí, maravilhoso, pô, me dá um pouco. Ele falou: não vou te dar, eu que fiz. Não, me dá aí. Ele falou: vamos fazer uma troca, você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou a minha sopa, te dou a minha comida. Ele falou: para que me serve essa primogenitura? O problema é agora, eu quero resolver agora. Eu estou com fome.
E aí ele falou, faz um juramento. Não, fica para você, não quero nem saber. E pegou e comeu. Meus irmãos, eu falei aqui de manhã, para você que é jovem, para você que ainda tem pai e mãe vivos, a bênção do pai e da mãe é muito importante na vida do ser humano. Por que que o diabo leva os filhos a desrespeitarem seus pais, desdenharem de seus pais, desobedecerem os pais, irritarem os pais? Por quê? Porque o pai e a mãe, bravo por conta das situações da vida, vai acabar falando alguma coisa que vai amaldiçoar a pessoa. Por isso nós que somos pais temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Naquela época havia uma dedicação, um entendimento das pessoas em relação a essa primogenitura. Ou seja, a bênção que vinha do pai para o filho primogênito era algo assim que vinha de Deus. Então, Jacó, por causa da sua mãe, sabia disso e ele queria essa bênção. E o nome dele, como eu disse, o picareta, o embrulhão, o enganador. E por que deram esse nome? O texto da palavra nos diz que quando o irmão estava nascendo, ele quis sair primeiro, o irmão saiu primeiro, Esaú, e ele saiu agarrado no tornozelo do irmão. Aí o pai e a mãe falaram, olha que picareta, vamos colocar esse nome nele. E ele cresceu assim. E sofreu por causa disso. Só que quando Deus nos ama, e irmãos, Deus me ama, Deus te ama. Deus não desiste da gente. Enquanto houver vida, Deus vai sempre nos amar e dar a oportunidade da gente viver uma nova vida. Como eu fiz de manhã, aliás, didaticamente, fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus te ama e não desistiu de você. Você que está em casa aí, Deus te ama e não desistiu de você. Gênesis 28 agora, nessa sua fuga, nessa sua escapada, versículo 10 de Gênesis 28. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Versículo 11, chegando a determinado lugar, ele parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Versículo 12, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13, olha que interessante, ao lado dele, onde ele estava ali deitado, tal, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Olha o que Deus diz para ele, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Versículo 14, seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Versículo 15, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi, porque Deus cumpre com as suas promessas, aleluia. Versículo 16, quando Jacó acordou do sono, aí ele disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Versículo 17, ele teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Aí veja o que mudou de conceito na mente de Jacó. 18, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. 19, e deu o nome de Betel àquele lugar,
embora anteriormente a cidade se chamasse Luz. Versículo 20, então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, 21, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Por último, 22, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Só até aí. Lições importantes sobre essa visão que Jacó teve da escada. Meu irmão, é interessante como a mente do ser humano é. A mente do ser humano é muito complexa. Tratar com pessoas, lidar com pessoas, não é fácil. Não é fácil. Aliás, vários livros hoje, e entre um deles que nos ajuda para pessoas que são líderes, pessoas que tratam pessoas, que atendem pessoas, um deles chama-se A Arte de Se Relacionar. É uma arte você se relacionar com diversos tipos de pessoas, de etnias, é uma arte. Assim como Jesus, você e eu nunca vamos agradar a todos, porque a mente do ser humano é muito complexa. E é interessante que, com o passar do tempo, nós temos a tendência de irmos nos acostumando com determinadas situações. Para você entender isso melhor, tem uma analogia que é feita, foi descrevida ou descrita em tantos livros, que diz o seguinte: se você pegar um sapo, uma rã, e colocar ele dentro de uma panela com água fervendo, se você jogar ele lá dentro, imediatamente ele vai pular dali para fora. Agora, se você pegar uma água fria, colocar o sapo dentro e colocar dentro de uma panela e acender o fogo, ele vai assar, ele vai queimar, porque para ele vai se acostumar com aquilo. E esse talvez seja o maior problema dos cristãos de hoje, que eles se acostumaram com essa coisa assim, simples, singela, de se relacionar com Deus. Tipo, quando eu preciso, quando eu posso, quando eu quero, quando dá. E com o passar do tempo, as circunstâncias da vida, elas vão nos envolvendo. E nesse envolvimento, a tendência é a gente se acostumar. E quando a gente se acostuma, fica difícil. Eu falava com uma pessoa essa semana que fazia um tempo que não via, e a gente se encontrou e eu dizia para ela: como é que está? Tudo bem? Tá, olha, eu confesso, eu não estou mais orando como eu orava, eu não estou mais lendo a Bíblia como eu lia. Eu falei: eu entendo perfeitamente, a vida, ela envolve a gente de tal forma que a tua mente vai se adaptando com aquilo, e você a tendência do ser humano é desanimar. Agora, Jesus disse algo muito importante, você já deve ter lido isso, disse para ela. Jesus disse assim: o reino dos céus é tomado à força. O que você entende com isso? Eu entendo que eu preciso me esforçar. Pois é. Se você falar para as pessoas assim: você gosta de ler a Bíblia? Irmãos, são poucos que vão falar assim: nossa, eu amo pegar a Bíblia e ficar ali 15 minutos, 20 minutos lendo, relendo, aprendendo, deixando aquilo entrar no coração. São pouquíssimos. Que a maioria das pessoas fala assim: ler a Bíblia, mas eu leio a Bíblia, dá sono. Eu leio a Bíblia, dá sono. Eu começo a ler a Bíblia, mas tem coisa que eu não entendo. Por quê? Porque você está lendo com os olhos humanos. Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que você precisa ler, e quando você não entende, você fala: Deus, por favor, Espírito Santo, me mostra, me revela. E Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. O problema é que a gente está tão acostumado com o dia a dia, com o cotidiano, a gente está tão envolvido com essa água que começa a ferver, que a gente não pula fora, a gente se acostuma.
Imagina Jacó, um cara que viveu uma vida, boa parte da sua adolescência, juventude, como um picareta, enganando um aqui, enganando um ali, enganando um lá, até que ele engana o seu próprio irmão e engana o próprio pai. E aí, por conta disso, ele tem que fugir. E o texto que nós lemos diz que ele parou para descansar num determinado final de tarde, e ele fecha os olhos e ele começa a dormir, mas vem um sonho. Nesse sonho ele tem uma visão. Ele vê uma escada, tipo, vamos imaginar aqui uma escada rolante, de anjo subindo, de anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo, e ele fica assim, com aquela imaginação, nossa, que coisa fantástica, o céu se conectando com a terra, que coisa fantástica. Aí do lado dele, diz o texto, o Senhor fala assim: eu sou o Deus do seu pai Abraão, seu pai Isaque, e o que eu prometi para eles, eu vou cumprir na tua vida. Você vai ser abençoado. Você vai, o texto diz isso, você vai voltar para cá, porque ele precisava ir para passar o que ele precisou passar. Primeira coisa que eu entendo quando eu vejo essa visão aqui de Jacó da escada é que Deus usa as circunstâncias para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa vida. Deus permite situações para a gente aprender, para a gente se renovar, para a gente crescer como pessoa. E só aqueles que têm essa conexão com Deus é que entendem isso. Porque tem muita gente, nos dias de hoje, quando Deus permite situações, a primeira coisa que a pessoa faz é desanimar, é querer mudar de igreja, mudar de religião. Por isso que está cheio hoje de desigrejados, de pessoas afastadas, desviadas, porque elas não entenderam o que é se conectar com Deus. Deus está presente em todo culto, irmão. Deus está presente na tua casa, minha irmã. Deus está presente no teu trabalho, irmãos. Deus está presente no teu carro. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, Ele pode. Só não consegue se conectar quem não tem esse discernimento. E Jacó até então não tinha. Com medo ele foge. E ele tem essa visão e Deus fala com ele. Naquele dia, se você ler o texto, continuar lendo o texto, antes, depois desse capítulo, você vai ver que ele teve um encontro real com Deus. Deus se revelou a ele. Deus mudou o caráter de Jacó. Mudou a ponto dele ir num determinado lugar, conhecer a sua futura esposa, conhecer seu sogro, sua sogra, as irmãs dela, trabalhar por ela, e depois de 7 anos o sogro fala: não, o costume é casar com a mais velha, então você vai ter que ficar com a mais velha. Ele falou: não, mas não foi esse o combinado. Não interessa, o costume é esse. Tá bom então, mas eu quero a outra. Beleza, então você trabalha mais 7 anos. E ele trabalhou, e ele ganhou as duas. E nesses 14 anos que ele trabalhou, se você ler a descrição, Deus prosperou, Deus abençoou de tal forma a vida de Jacó, porque um cara que enganava passou a ser enganado, mas o seu caráter já não aceitava mais esse negócio. Ele vai ver, eu vou fazer com que ele sofra, com que ele pague. Não, ele falou: eu tenho que trabalhar mais 7 anos por causa da outra, eu vou trabalhar. Mas eu sei que Deus está comigo, e quando eu sair daqui, eu vou sair daqui para um lugar abençoado que Deus tem preparado para mim. E ele saiu dali para um lugar abençoado que Deus tinha preparado para ele. E ele se encontra no meio do caminho com seu irmão que tinha ódio, que queria matá-lo. O que faz aquele cara que era picareta, que agora era um homem novo, nasceu de novo, tinha um novo caráter? O que ele faz? Ele fala com o seu irmão: olha, me perdoa, eu errei, eu tive dissabores na minha vida por causa disso, por isso eu estou aqui, me perdoa, eu sei que você queria me matar, mas tem misericórdia de mim, olha aqui, está aqui a minha família, o pessoal que está comigo, Deus me abençoou. Deus tinha abençoado também Esaú, o coração de Esaú se move com aquela atitude, os dois se abraçam, se beijam, e um perdoa o outro, e os dois vivem o resto de suas vidas abençoadas. Por quê? Porque quem conhece Deus, quem tem conexão com Deus, quem tem esse amor, esse relacionamento com Deus, a vida dele muda. E é interessante que nessa
visão que ele teve? Primeiro, a partir daquela visão, Deus mudou o caráter dele. Segundo, a partir daquela visão, a gente aprende algumas coisas. Deus tem interesse em se envolver com as coisas que acontecem nesta terra, na minha e na tua vida. Deus se interessa por aquilo que acontece comigo e contigo. É só você ler a Bíblia diz assim, Salmo 139, quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito os meus dias. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Eu não acredito que Deus escreveu assim, aquele cara vai sofrer, vai casar com uma jararaca, a sogra vai tirar o pelo dele para ele aprender. Eu não acredito que Deus escreva isso. Você acredita? Deus é bom. Deus sempre tem o melhor para aqueles que o amam. Agora, por que as pessoas sofrem o que sofrem? Porque elas saem, elas não têm conexão com Deus, elas não deixam Deus intervir, só quando a coisa está no fundo do poço. Mas quando você está, por exemplo, como um lugar aqui hoje, que Deus está presente, você se conecta a Ele, enquanto você está aqui, conectado, prestando atenção, adorando, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Deus já está agindo na tua vida. Meu irmão, fator tempo só existe para mim e para você. Deus está fora do tempo. Presente, passado, futuro, para Deus é a mesma coisa. Deus é atemporal. Para Ele não existe o fator tempo. Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. Deus já tem um futuro programado de bênção para mim e para você. Você crê nisso? Amém. Então por que não acontece, pastor? Porque na hora do culto, na hora que Deus está aqui, em vez de você se conectar com Ele, você está observando, viajando, pensando na conta que você tem que pagar amanhã, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas. Você está viajando para lá e para cá, e Deus está aqui agindo na vida daqueles que estão conectados. Tem gente, meus irmãos, que Deus está do lado dele, como Jacó estava do lado dele, e ele, só quando Deus permitiu, é que ele entendeu, não, realmente este lugar é a casa de Deus, Deus está aqui. E meus irmãos, aqueles que têm Jesus, Deus já está conosco todo dia, toda hora, todo tempo, todo momento. Terceira coisa que eu aprendo nessa questão aqui da escada, a visão da escada que Jacó teve. Servir a Deus não é fácil, porque se fosse, todo mundo servia ao Senhor. Não é fácil ser cristão. A partir daquele dia, Jacó até ficou com uma marca. Segundo o texto, a partir daquele dia ele ficou manco, meio que manco. Foi uma marca que teve da briga que ele teve, né? A luta espiritual que ele teve com Deus e tal. E nessa questão, dali para frente, ele enfrentou muitos problemas. Mas em todas as questões que ele enfrentou, Deus estava presente na vida dele, Deus o abençoou, Deus o livrou. Repito o que eu disse há pouco, Deus se interessa pela minha vida e pela tua vida. Quarta questão que eu aprendo com essa visão da escada, é que, segundo o texto, a escada ela vinha dos céus, não era algo da terra para os céus, era uma conexão dos céus para com a terra. Deus, através dessa visão que ele deu para Jacó, ele viu anjos subindo, descendo, naquela escada, e ele ficou impressionado com aquilo, naquela ligação entre o céu e a terra. Deus se envolvendo com a terra, os anjos descendo, eu imagino os anjos descendo, né? Um buzina para o outro, esquerda, direita, que eu estou levando a bênção lá para o fulano, lá para a Laís, estou levando a bênção lá para o Diego, estou levando a bênção lá para o Zé, para a Maria, para a Cristina, para o Paulo, para o Jackson, eu estou levando lá para o Juliano, eu estou levando para o Emerson, dá licença que eu estou levando, e um sobe, eu pera um pouquinho, Senhor, e agora você leva a bênção lá para aquele outro, porque é assim que funciona na dimensão espiritual.
E muita gente deixa de ser abençoado. Porque quando o anjo está descendo, ele chega aqui e fala: cadê a pessoa? Está longe, está viajando, está tão longe. A mente dele, ele fala: mas ele pediu um negócio, eu vim entregar, agora ele foi embora. Ele não está nem ligado. E aí, Senhor? Volta, filho, volta aqui, deixa aqui atrás, daqui para frente eu pego a ficha dele de novo e eu abençoo. Não que funcione assim, mas acho que é meio assim que funciona. Porque muita gente que está na igreja deixa de ser abençoado, porque ele está aqui de corpo, mas a mente, o espírito está longe. Ele não entende que esse lugar não é outro lugar onde Deus se manifesta. E para entender melhor isso, tem um outro texto que eu quero ler com os irmãos. Você que trouxe a Bíblia aí, vamos lá, rapidinho. Livro de Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Lucas capítulo 7. Deus é bom. Deus não desistiu de mim, nem de você. Deus nos ama. Ele está aqui mais uma vez essa noite. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Outro texto, outra história relacionada a essa que nós lemos, de Gênesis. Lucas capítulo 7, versículo 36. Olha que interessante, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, desse fariseu, e reclinou-se à mesa. 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, entre aspas, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, 38, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. De novo, uma, entre aspas, pecadora. Versículo 40, então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 41, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 42, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? 43, Simão respondeu: bom, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Aí disse Jesus: você julgou bem. 44, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. 45, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. 47, portanto, eu lhe digo, Simão, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Por quê? Pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. 48, então Jesus disse para a mulher: seus pecados estão perdoados. 49, os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? 50 e último, Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Deus na casa do cara. O cara chama Jesus: o senhor quer jantar em casa? Jesus fala: sim, vamos lá. Jesus entra e se assenta. Sabe qual era o costume da época? Na época, o costume, quando você recebia familiares, amigos, visitantes, eles lavavam os pés dessas pessoas
enxugavam, elas entravam na casa, sentavam, eles ungiam a cabeça dessa pessoa com óleo e saudavam com beijos. Era o costume da época. Esse cara, ele era um fariseu, ele convidou Jesus, talvez para aparecer, né, no meio dos outros, para ser reconhecido. Então ele convida Jesus para entrar na sua casa, e Jesus vai, porque aonde Jesus é convidado, ele entra, e se houver ali um coração aberto, ele abençoa, ele trata, ele cura. Mas aquele homem, ele ficou de longe vendo Jesus assentado na mesa. Aí vem essa mulher por detrás de Jesus e agarra os pés dele e chora, arrependida. Ela devia estar chorando assim: tem misericórdia de mim, porque eu pequei a minha vida inteira, mas eu soube que o Senhor perdoa, que o Senhor é Deus presente, tem misericórdia da minha vida. E chorava, e as lágrimas dela começaram a molhar o pé de Jesus, e quando molhou, que deve ter feito aquele, né, alvoroço ali de areia, de terra, com lágrimas, com água, ela vê aquilo, ela pega os cabelos, enxuga os pés de Jesus, aí ela pega aquele perfume alabastro, que era caro na época, e derruba sobre os pés do Senhor, sobre a vida de Jesus, toda agradecida. Aí o fariseu, que não tinha entendido nada, ele olha e fala assim: se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é pecadora, a maior prostituta aqui da região. Aí Jesus, conhecendo o pensamento do coração dele, falou o que ele disse sobre perdoar. E eu fiquei pensando, analisando esse texto, da seguinte forma: Deus, dentro da casa do cara, e ele só tinha olhos para enxergar o defeito dos outros. Se ele tivesse olhos para enxergar Jesus dentro da casa dele, a vida dele já começaria a ser a primeira a ser transformada. Entende, meus irmãos, que tem muita gente que vem na igreja e Deus está sempre aqui nesse lugar, mas do jeito que ele entra, ele sai. Por quê? Porque ele não está olhando para Jesus, ele não está olhando para Deus, ele não está interessado em ser capacitado pelo Espírito Santo. Ele está aí no meio do culto. De que forma? Aquela irmã lá, ó. Olha aquele outro lá, meu Deus. Olha aquele, como anda aquilo ali, parece que tem problema na bexiga, vai no banheiro toda hora. E Deus está aqui, com a mão estendida, dizendo: eu vou te abençoar hoje. Eu tenho coisas maravilhosas para te revelar hoje. Coisa que o teu ouvido não ouviu, os teus olhos não viram, coisas que não chegaram no teu coração, mas eu estou aqui hoje com você para te abençoar, para te revelar. Eu quero que você saia daqui para viver uma semana abençoada. Eu quero que você seja a bênção minha, lá na onde você está, no seu trabalho, na tua casa, você é a bênção minha. Deus falando, lá naquele lugar. E aqueles que entenderam isso, ele fala: sim, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu sou um pecador, mas eu me arrependo dos meus pecados, eu te amo, eu quero viver um relacionamento contigo. Deus, fala comigo, revela o teu querer. Senhor, eu não quero saber o que está acontecendo do lado esquerdo, do lado direito, eu só quero ter olhos para o Senhor, olhos fitos em Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, autor e consumador da nossa fé. Eu venho para olhar para Jesus. Mas a irmã tem defeito, o irmão tem defeito, eu também tenho, e Jesus me aceitou assim, então eu vou aprender a amá-los e perdoá-los, e juntos vamos adorar a Deus. Mas vamos aproveitar que Deus está aqui, que Deus merece louvor, adoração, merece ser honrado, merece ser glorificado. Vamos fazer o melhor, vamos deixar Ele entrar no nosso coração, vamos deixar Ele transformar a nossa vida, vamos deixar Ele levar a gente para um outro nível. A gente canta aqui: leva-me além, leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo. Se as pessoas entendessem o que canta, pelo menos entendessem o que canta, já haveria mudança na vida. E esse homem aqui, Deus estava na casa dele. Meu irmão, esse mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. Ele está aqui, mas Ele está também na tua casa.
Ele está no teu trabalho, Ele está querendo mudar a história da tua vida, da tua família. Ele quer abençoar a tua vida. Ah, mas e a crise? A crise está aí. Mas Deus Todo-Poderoso está acima de qualquer crise. E Ele pode, no momento de estalar de dedos dEle, basta uma palavra, um piscar de olhos, Deus muda a situação, Deus traz tudo novo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que a gente serve. Entende por que tem gente que vem para a igreja do jeito que ele entra, ele sai? Essa mulher, ela entrou ali chorando, arrependida, agarrou os pés de Jesus, chorou, tudo o que ela podia fazer de arrependimento ela fez, e ela saiu dali justificada, perdoada, salva. O fariseu, ele ficou ali, Jesus chamou a atenção dele, falou: eu entrei aqui, você sabe o hábito, né? O costume, o hábito, o costume é dar um beijo, é lavar os pés, é ungir com óleo. Você não fez nada disso. E tem muita gente hoje que está vivendo nas igrejas por aí desse jeito. Sabe por quê? Lembra da história do sapo? Ele já acostumou dentro da água quente, aquela vidinha, aquele pensamento, aquela atitude. Ele não muda. Ele acha que ele é melhor que os outros, porque ele tem mais anos de crente. Entende? Porque tem gente que tem 2, 3 anos de crente, chega na igreja, se arrepende, chora, abre o coração e é abençoado. E tem gente que tem 20 anos na igreja, está dando cabeçada, está passando por dificuldade, está passando por enfermidade. Por quê? Porque até hoje ele acostumou com aquela situação. Meu irmão, não se acostume com a situação. Cada culto é um culto que Deus se manifesta. Cada culto é uma oportunidade que eu e você temos de adorá-lo, de engrandecê-lo. Aquela mulher aproveitou a melhor oportunidade que ela tinha, e nós hoje ainda temos a oportunidade nessa noite, antes de participar da ceia, durante a ceia, depois da ceia, de adorar a Deus, de agradecer a Deus, de curtir essa presença, de sentir essa presença, de nos envolver nessa presença, porque Deus nos ama. Deus não desistiu da gente, Deus não desistiu de Jacó, Deus não desistiu daquela mulher, Deus não desistiu de mim e de você. Enquanto nós estivermos vivos, Deus vai sempre insistir, porque eu te amo, porque eu quero ver você na eternidade comigo, e eu quero passar a eternidade com Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade de estar na presença de Deus, porque Deus está sempre aqui nesse lugar. Aleluia! Deus tem se manifesto aqui, se manifestado nesse lugar. Deus tem curado, Deus tem aberto portas. Eu tenho um irmão aqui que veio hoje apresentamos, ele contou para mim há 2 semanas atrás, falou: pastor, eu comecei, estava afastado, aí descobrimos a igreja, gostamos, começamos a vir e tal, e estamos vindo na igreja, só fui começar a vir, pastor, orar. Nossa, aquele momento de oração por enfermos, por oferta, a gente começou a orar, Deus abriu uma porta para mim. Eu estava trabalhando e eu tinha um desejo, um sonho de crescer dentro da empresa, mas eu era limitado. Deus me capacitou, Deus me descobriu naquela empresa, através de uma pessoa que me chamou, falou: hoje, a partir de amanhã, você não vai fazer mais essa função, não vai exercer, agora você vai exercer essa função. Pastor, aqui eu sempre quis. Deus abriu a porta para mim, pastor, que coisa maravilhosa. Eu falei: pois é, só você se conectar com Deus, é só você realmente entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Aleluia! É só você abrir o coração. Por isso eu encerro falando sobre isso. Muita gente deixa de ser abençoado, muita gente deixa de ser abençoada. Por quê? Porque não entende que Deus está sempre conosco, todo o tempo, toda hora Deus está conosco. Quem precisa mudar? Deus? Não, Ele é o mesmo. Eu e você é que precisamos mudar. E eu estou te falando isso hoje porque, mais uma vez, como Deus mudou a vida de Jacó, como Deus mudou a vida daquela mulher pecadora, Deus também mudou a minha vida. Deus quer mudar também a tua vida. Basta a gente crer. Deus sempre está neste lugar. E se você quer ter essa conexão, esse momento, eu quero te encorajar a você fechar os olhos, curvar sua cabeça e falar com Deus.
Se você está cansado desse negócio de, pô, eu vou para a igreja, pô, não acontece nada, eu vou para a igreja e do jeito que eu entro eu saio, sabe, eu estou cansado disso. Se você também está no meio daqueles que dizem assim, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu bem que quero, mas eu não tenho vontade, mas eu vim hoje porque é a ceia e tal. De olhos fechados, eu quero te encorajar a refletir sobre isso.